Questão 7. O gás hidrogênio pode ser produzido pela reação do alumínio metálico com o ácido clorídrico aquoso, de acordo com a equação abaixo. A equação abaixo, no caso, está se referindo a essa equação aqui. Quantos litros de gás H2 seco coletado a 623 torr e 22 graus Celsius podem ser produzidos pela reação de 3,6 gramas de alumínio com excesso de ácido clorídrico? Então, nessa questão tem muitas informações e você pode se perder em algumas delas. Então, vamos com calma, ok? Para responder essa questão, iremos utilizar novamente a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT, como vocês já ouviram falar várias vezes. Ok. Então, temos a pressão, que é 623 torr. Temos a temperatura, que é 22 graus Celsius. Temos a constante universal dos gases, que não foi apresentada na questão, mas a questão subentende que você já sabe. E queremos saber o volume. Só que não temos a quantidade de mol. Para descobrirmos a quantidade de mol, temos que analisar a equação que foi nos oferecida na questão. Tá? Vejam bem, 2 mols de alumínio metálico reagem com 6 mols de ácido clorídrico para formar um produto, lá, que não importa para a gente aqui, e gás hidrogênio, no caso 3 mols de gás hidrogênio. Para sabermos a quantidade de gás hidrogênio formado a partir de 3,6 gramas de alumínio, teremos que descobrir qual desses reagentes é o reagente limitante. Inicialmente temos que fazer isso. A questão já me fornece que o ácido clorídrico é o reagente em excesso. Então, se o ácido clorídrico é o reagente em excesso, por eliminação, o alumínio deve ser o reagente limitante. Então, a proporção estequiométrica que devemos fazer nessa equação química é a proporção estequiométrica entre o alumínio e o gás hidrogênio. Fazendo essa proporção, descobriremos quanto de hidrogênio foi formado a partir daquela massa que foi nos oferecida na questão de alumínio. Então, 2 mols de alumínio formarão 3 mols de H2. 3,6 gramas de alumínio formarão quantos mols de H2? Vejam que aqui eu tenho gramas e aqui eu tenho mol. Logo, eu preciso fazer uma conversão para transformar tudo na mesma unidade, para eu cortar e o resultado ser em mol. Transformando mol para gramas, eu tenho que analisar qual é a massa molar do alumínio. A massa molar do alumínio, eu sei olhando para a tabela periódica, é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius o quê? Oh, meu Deus do céu. 27 gramas. Eu estava pensando aqui na temperatura. Então, aqui vai ser 27 gramas. Eu posso cortar gramas com gramas aqui, né? Pronto. Então, o resultado vai ser em mols. Posso cortar alumínio. Ok. Então, X será 2 vezes 27 dividido... Perdão, tô sequelado, velho. 3,6 vezes 3 dividido por 2 vezes 27. 2 vezes 27 é 54. 54 eu posso simplificar por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. E 54 dividido por 3 é 18. Logo, a quantidade de mols é 3,6 dividido por 18. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer saber o volume. Então, eu vou substituir as informações que a questão me forneceu na equação de Clapeyron. A pressão é 623 torr, o volume que eu quero descobrir, o número de mols é 3,6 dividido por 18, a constante universal dos gases, a questão não me forneceu, mas utilizando essa tabelinha aqui, que pode estar assim, meio embaçado aqui, porque tem muita informação misturada aqui, mas percebam que é 62,36. A gente viu que a pressão está em torr, ou seja, milímetros de mercúrio, já que são sinônimos, e eu devo utilizar o valor da constante universal dos gases, que está de acordo com as unidades de pressão, volume e temperatura que a questão me forneceu.
Então, o que eu vou utilizar aqui é 62,36. 62,36 vezes a temperatura. Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem melhor, né? Fica mais fácil. Pronto. A temperatura é 22 graus Celsius. Só que devemos utilizar a temperatura em Kelvin, já que na constante universal dos gases, a unidade de temperatura está em Kelvin e deve haver uma concordância. Transformar Celsius para Kelvin é a mesma coisa de adicionar 273. Então, 22 mais 273 resultará em 295. Show de bola. Esse 62,36 eu posso transformar de forma que fique igual a 623,6 vezes 10 a menos 1. Não estou alterando nada, só estou fazendo modificações. E essas modificações serão importantes porque dessa forma, transformando 62,36 em 623,6 vezes 10 a menos 1, eu posso cortar 623 com 623, já que são bem próximos, né? Aqui é 623,6. Mas como está bem próximo de 623, eu posso fazer esses cortes. Então aqui eu vou apagar e aqui eu vou apagar também. O que sobrou aqui será 10 a menos 1, tá? Beleza. Então, dá para fazer mais simplificações aqui? Deixa-me ver. Vejam bem, eu posso aproximar esse 295 para 300. Fazendo isso, eu posso simplificar 18 por 3 e 300 por 3. 300 por 3 dá 100 e 18 por 3 dá 6. Ficou melhor. 10 a menos 1 vezes 100 é igual a 10. Show de bola. Tá bem melhor aqui, tá bem melhor. 3,6 dividido por 6 eu também posso simplificar por 3. Então, 3,6 dividido por 3 dá 1,2. Não é isso? É. E 6 dividido por 3 dá 2. Então será 1,2 vezes 2. 1,2 vezes 10 dividido por 2. Logo, 12 dividido por 2. Logo, a resposta é 6. 6 é um pouco maior do que o resultado que a gente deveria encontrar. Uma vez que nós aproximamos a temperatura para 300. Então, nós subimos o resultado um pouquinho. Então, o resultado que a gente deveria encontrar será um pouco menor do que 6. Logo, o resultado mais próximo disso é a alternativa E, 5,9. Próxima questão. Questão complicada, né? Mas próxima questão. Questão 8. Considere a seguinte reação balanceada. Aí a gente tem a reação aqui. À medida que a reação ocorre a temperatura e volume constantes, a pressão dentro do recipiente de reação, a gente tem 4 opções. Aumenta, diminui, não se altera ou nenhuma das opções anteriores. Para isso, para sabermos a relação entre essas variáveis, iremos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, né, como vocês já devem saber, é dada por PV é igual a nRT. Através dessa fórmula, podemos determinar quais são as relações proporcionais, né? Não, digamos assim, quais são as proporcionalidades entre as variáveis. No caso, como a questão quer saber em função da pressão, então eu vou transformar a fórmula. Vai ficar P é igual a nRT sobre V. Beleza? A questão me informa que a temperatura e o volume são constantes, tá? Em ambas as análises. Então eu posso desconsiderar o volume e a temperatura nessa relação de proporcionalidade. Portanto, a pressão nessa questão irá depender da quantidade de mols e da constante de Avogadro. Da constante universal dos gases. Só que a constante universal dos gases é uma constante, então a gente também pode desconsiderar. Portanto, a pressão irá depender da quantidade de mols. Perceba na equação que, inicialmente, eu tinha 2 mols de amônia. E essa amônia foi decomposta em nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso. Sendo que o somatório da quantidade de mols nos produtos é 4. E a quantidade de mols nos reagentes é 2. Então, os produtos possuem mais mols do que os reagentes. Logo, após a reação ocorrer, terá o maior número de mols.
Como terá um maior número de mols, terá uma maior pressão. Logo, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, porque o número de mols está aumentando, a alternativa correta é a alternativa A. E arrasamos. Próxima questão. Questão 9. Quais dos seguintes pares envolvem variáveis que são inversamente proporcionais? Aí a gente tem 5 opções aqui. Beleza. Então, é uma questão de proporcionalidade. Para isso, iremos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT. Daqui a gente já pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Mas a pressão e a quantidade de mol são proporcionais, são diretamente proporcionais. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. O volume e a quantidade de mol são diretamente proporcionais. E o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Logo, como a questão quer saber as variáveis que são inversamente proporcionais, a alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão. Questão 10. Qual desses gases provavelmente difunde-se mais rapidamente pelo ar em um cômodo? Então, a questão quer saber qual desses gases terá uma maior velocidade. Para isso, será necessário sabermos como chegar na fórmula da energia cinética média de um gás. A energia cinética média de um gás, energia cinética média, nada mais é do que a energia interna daquele gás dividido pela quantidade de moléculas que estão presentes no recipiente. A quantidade de moléculas presentes em um recipiente é dado pelo número de mols vezes a constante de Avogadro, que eu vou chamar aqui de A. Para essa questão não será necessário sabermos valores e tal. Só basta a gente chegar numa fórmula que expresse a energia cinética média em função da massa. Porque é o que a gente vai ter que utilizar no final para determinar qual desses gases será o gás com maior velocidade. Mas vamos com calma, vamos chegar lá. A energia interna de um gás, que eu vou chamar de EI, percebam que aqui eu não estou me importando com qual é necessariamente a forma de escrita mais correta que eles utilizam nos livros didáticos e tal. Aqui eu estou colocando para vocês entenderem, tá? Como é que é a lógica por trás da questão, sem necessariamente utilizar esses termos técnicos. Enfim, prosseguindo. A energia interna de um gás é dada por uma fórmula. Essa fórmula é 3 meios de nRT, tá? 3 meios de nRT é a energia interna de um gás. Então, eu já posso substituir aqui, ó, 3 meios de nRT. Vai ficar 3, aqui vai ficar dividido por 2, né? Vezes nRT. A energia cinética média nada mais é do que V ao quadrado vezes a massa dividido por 2. Como vocês conhecem, né? O famoso mv ao quadrado dividido por 2. Então eu já posso substituir também essa expressão aqui na fórmula. mv ao quadrado sobre 2. Então tem um 2 de um lado, 2 do outro. Posso cortar aqui, né? Posso cortar esse n aqui. Eu vou deixar em função da velocidade. Então a velocidade será igual a 3 vezes r vezes t, dividido por m vezes a. A é a constante de Avogadro. Então, percebam que a velocidade é inversamente proporcional à massa e é diretamente proporcional à temperatura. Como essa questão está na mesma temperatura, já que ele não me forneceu nenhum dado para a gente imaginar que esteja em temperatura diferente, então o que vai influenciar aqui é a massa da substância, é a massa do gás, efetivamente. Analisando esses gases das alternativas, eu sei que o gás que possui a maior massa é o dióxido de carbono, o famoso CO2. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Espero que todos tenham entendido como a velocidade se relaciona com a massa, e com isso eu posso passar tranquilamente para a próxima questão. Vamos lá? Questão 11. Um químico está estudando as propriedades de um gás que ocupa um bulbo conectado a um manômetro de tubo em forma de U, que tem o outro lado aberto, como mostrado na figura abaixo. Então veja que esse lado aqui está aberto, né, e está conectado a esse bulbo aqui. Beleza. O gás no bulbo está em contato com um reagente químico sólido, com o qual pode estar reagindo. Observa-se que o nível de mercúrio no tubo, em forma de U,
no lado do bulbo está caindo gradualmente com o tempo. Então vejam aqui, ó, o nível está descendo, enquanto do outro lado está subindo. Tá? Beleza. Qual das seguintes alternativas não pode ser uma causa em potencial para isso? Então vejam bem. Em uma condição normal, digamos assim, os níveis de mercúrio estariam iguais, se a pressão de um lado fosse igual à pressão do outro lado. Só que não é isso que acontece. Tá? O nível está desbalanceado. E esse desbalanceamento se dá por causa de uma pressão maior de um dos lados do tubo. A pressão no lado esquerdo, nessa região aqui, é maior do que a pressão que está sendo exercida no lado direito. Então a gente tem que analisar as alternativas e ver qual das alternativas não se relaciona com esse aumento da pressão no lado esquerdo. Então vejam bem. Alternativa A. Está ocorrendo uma reação dentro do bulbo que está aumentando a quantidade de matéria de gás. Então, se está ocorrendo uma reação no bulbo e está aumentando a quantidade de matéria de gás, então está aumentando a quantidade de gás. Se está aumentando a quantidade de gás, está aumentando a pressão. Se está aumentando a pressão, está colocando força, né, no mercúrio no lado esquerdo. Logo, o mercúrio está diminuindo o nível. Então, faz sentido aqui. A está correta. B. A temperatura do gás dentro do bulbo está aumentando. Veja bem, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a pressão. Tá? Se eu aumento a pressão, então vai haver uma maior força empurrando o mercúrio, vai haver uma maior pressão ali. E isso condiz com o que a gente está vendo até agora, né? Com o que eu expliquei anteriormente e o que a gente viu até esse momento. C. O gás está reagindo com o sólido para produzir um mol de produto gasoso para cada mol. Essa alternativa aqui eu vou deixar de molho, vou passar para as próximas e ao final eu vou votar nela. Essa é errada, tá? Essa aqui é errada, mas eu vou votar nela depois para explicar por que ela está errada. D. A pressão atmosférica predominante está caindo. Então veja bem, lembra que eu falei para vocês que o equilíbrio se dá através das pressões iguais? Então, se a pressão do lado direito está diminuindo, a pressão atmosférica está diminuindo, então a força que está sendo exercida no lado direito está sendo menor. Como a força exercida no lado direito está sendo menor, isso pode fazer com que haja um desequilíbrio no nível de mercúrio. Então faz sentido. E. O sólido está sublimando. Se o sólido está sublimando, significa que está aumentando a quantidade de gás ali, né? Então, se está aumentando a quantidade de gás, está aumentando a pressão. Se está aumentando a pressão, está exercendo uma maior força no lado esquerdo. E isso faz com que o nível de mercúrio, né, se desregule, haja um desequilíbrio. Então, também está correto. Sobra C. Como eu falei para vocês, o gás está reagindo com o sólido para produzir um mol de produto gasoso para cada mol. Então, um mol de gás está formando um mol de gás. A quantidade de gás não está se alterando. Se a quantidade de gás não está se alterando, então significa que não está havendo uma variação de pressão ali, já que a temperatura não se alterou e o volume não se alterou, né? Então, ok. Enunciado errado, só que a alternativa correta é a alternativa C. E conseguimos a última questão agora. Oi pessoal, estou fazendo uma aparição especial aqui, resolver a questão número 12. Um recipiente de gás está ligado a um manômetro de tubo aberto, preenchido com um líquido não volátil, densidade 5,8 gramas por ml, esse líquido de cá, como mostrado abaixo, certo? A diferença nas alturas do líquido nos dois lados do manômetro é 184 centímetros, essa diferença de altura, quando a pressão local é 600 ml de mercúrio, ou seja, a pressão atmosférica. Sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por ml, qual a pressão atm do gás incluso, a pressão desse gás aqui? Bom, para resolver essa questão, a gente vai fazer... corta! Para resolver essa questão, é necessário comparar as pressões nesses dois pontos aqui. A pressão nesses dois pontos vai ser igual. Ou seja, a pressão aqui do gás vai ser igual à pressão que a atmosfera está exercendo, mais a pressão dessa coluna de líquido.
Só que, para facilitar as coisas, a gente vai considerar a pressão do gás como sendo uma pressão exercida por uma coluna de mercúrio. A densidade do mercúrio é 13,6 e a pressão exercida por uma coluna, você multiplica a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Fazendo isso aí, a gente já vai poder cancelar a gravidade e as unidades. Vai ficar com a altura equivalente à pressão do gás aqui, em milímetros de mercúrio. Então, bora lá. 13,6 vezes G vezes a altura da coluna mercúrio equivalente à pressão desse gás vai ser igual a pressão atmosférica, vai ser 13,6 vezes G vezes pressão local, vai ser 600 ml de mercúrio. 600 mais a pressão desse desnível aqui, que é de 5,8 vezes G vezes 184 centímetros. Para converter em milímetro, para ficar milímetro aqui também, a gente vai botar com 1840 milímetros. Aí a gente vai poder cancelar a gravidade aqui. 13,6 aqui, você percebe que 5,8 vezes 2 é 3,6, então bora simplificar todo mundo por 3,6. Simplificando aqui vai ficar por 2. Então H vai ser igual a 600 mais 1840 sobre 2 dá 920. Então a coluna de mercúrio equivalente aqui à pressão exercida por esse gás vai ser de 1520 milímetros. Então, a gente já sabe que, por conversão, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Se a pressão exercida por esse gás aqui equivale a 1520 milímetros de mercúrio, então a pressão em atm vai ser 2. Dá para fazer a regra de 3 aqui. X vai ser igual a 1520 dividido por 760, que é igual a 2 atm. Entendeu?